Bom dia, pessoal. Eu sou o Guilherme Carreiro, sou desenvolvedor aqui na Dextra, sou instrutor de Ruby pela Dex Training, e JavaScript é uma das tecnologias que eu mais gosto, e coincidentemente é uma das tecnologias que eu sempre tive muitos problemas com troca de projetos, porque eu percebi que cada time seguia um conjunto de padrões diferentes e que era muito complicado adequar esses padrões, e eu nunca tinha uma referência sólida sobre quais seriam as melhores práticas, de código JavaScript. E foi aí que eu comecei esse estudo, para procurar essas referências, que deu origem a essa palestra, JavaScript The Right Way. Aqui, hoje eu vou fazer tipo um guia para vocês de coisas em JavaScript, em referências mesmo de código de JavaScript de qualidade. A gente vai satisfazer um pouco dessa necessidade. A gente vai passar pela linguagem, padrões, pelas práticas, design patterns e assim por diante. Bom, eu gosto de começar a tocar nesse assunto citando essa frase do Alan Paris, que ela mostra a importância de quando a gente está lidando com uma tecnologia nova, a gente entrar dentro do mindset dessa tecnologia nova, Ou seja, uma linguagem que não afeta o jeito que a gente pensa sobre programação, talvez ela não vale a pena ser aprendida. Então, se a gente está usando JavaScript, a gente tem que mudar o jeito que a gente pensa sobre programação. A gente não pode, por exemplo, escrever um código JavaScript pensando em Java. A gente tem que escrever um código JavaScript com o mindset dessa tecnologia, usando todos os recursos que ela oferece para a gente. Então, vamos tentar, às vezes, desapegar um pouco de algumas coisas que a gente herda, daqui do conhecimento que a gente já tem, e deixar a cabeça livre para o JavaScript que interessa para a gente. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é sobre a linguagem. No JavaScript, tudo é um objeto. E essa é a primeira coisa que a gente tem em mente. O código JavaScript, a gente consegue escrever um código bastante expressivo com ele. Porque como tudo é um objeto, a gente consegue chamar métodos em números mesmo, pode criar métodos em arrays. A gente não precisa lidar muito com estruturas primitivas, então a gente consegue escrever um código bastante expressivo em JavaScript. Ruby usa muito bem isso, e às vezes quando a gente olha o código da comunidade de JavaScript, a gente não percebe tanto isso, mas ele oferece recursos muito semelhantes de Ruby para a gente, no caso. Um outro ponto importante e interessante de JavaScript é que ele não possui classes. Então, apesar de ser meio polêmico, o pessoal fala assim, você pode simular classes com funções de JavaScript. O ponto é que praticamente tudo em JavaScript é um objeto. Então, o nosso código, é muito mais natural para a gente pensar que a gente não tem mais estrutura de classes, que a gente tem em outras linguagens, e pensar que quando a gente está programando JavaScript, a gente vai lidar sempre com objetos. Quando a gente precisar reaproveitar código, a gente vai lidar com objetos para conseguir fazer isso. Bom, o próximo ponto importante refere-se a padrões. O JavaScript é uma linguagem bastante simples. Por exemplo, praticamente a gente faz o JavaScript declarar funções, e ela não dá algumas estruturas para a gente que outras linguagens dão. Por exemplo, a gente não tem uma sintaxe específica em JavaScript para criar herança. Então, como que a gente cria código de qualidade usando um pouco desse conceito de herança, A gente sempre aprende quando a gente está começando a entender orientação a objetos. Então, é importante a gente seguir um conjunto de padrões quando você está trabalhando num time, para você conseguir usar essas estruturas de uma maneira que seja mais coesa. Quando eu estou falando de padrões, aqui eu não estou falando essencialmente de design patterns, eu estou falando de padrões de código mesmo que um time deve seguir. É um pouco desses padrões que a gente vai ver hoje também. Um outro ponto de JavaScript bastante importante é o prototype. O prototype é o primeiro tópico específico que a gente tem que tocar, A definição de prototype, para quem não sabe, eu acho que ela não é muito expressiva, ela não diz muita coisa. Prototype, o que ele seria? Ele é uma propriedade que toda função criada, ela recebe automaticamente essa propriedade, e essa propriedade que ela recebe automaticamente aponta para um objeto novo em branco.
Isso não diz quase nada para a gente, né? É um pouco abstrato demais para entender. Então, aqui a gente tem um exemplo de código para que isso fique um pouco mais natural. Ó, aqui eu estou declarando um array. Não sei se vocês estão conseguindo ver meu mouse não aparece. Tá certo. Aqui eu estou declarando um array A, certo? E eu chamo no meu array o método first. O JavaScript vai devolver para mim um erro, né? Falando que esse objeto first, esse objeto JavaScript, Ruby, Java, Python, Haskell, não tem esse método first. Então, o que eu posso fazer? Eu posso declarar esse método first em todos os arrays do meu projeto. Eu vou lá na função array do JavaScript mesmo e no prototype dela eu adiciono o nosso método first, que retorna ele mesmo na posição 0. Agora eu chamo novamente e ele retorna JavaScript. Então, através desse exemplo, acho que já dá para a gente perceber um pouco de como que a gente usa o prototype, né? A gente tem certos tipos aqui na linguagem, e esses tipos têm um objeto vazio, que guardam certos atributos e métodos que nós conseguimos reaproveitar dentro desse tipo, no caso. Tá certo, então. Um tópico legal é o JS-Lint, né? O JavaScript é uma linguagem interpretada que não tem verificação estática em tempo de compilação, né? Então, a gente tem linguagens como Java. Então, às vezes, é fácil a gente cometer erros, é fácil a gente ver código também que não está indentado, não está seguindo uma padronização, mesmo de espaços para declarar variáveis e métodos, sabe? E o JS-Lint existe para isso. Você coloca o seu código no JS-Lint, né? Eles têm um site que você pode copiar e colar seu código lá. E ele analisa tudo sobre o código que você colocou lá. E ele vai falar desde a quantidade correta de espaços que você tem que colocar para indentar o seu código corretamente, até ponto e vírgula faltando. Ele vai olhar tudo no seu código. E vai falar para você os pontos que você pode melhorar. Daí a gente fica pensando, né, nossa, vou ficar colando toda hora meu código no JS-Lint. Para quem usa o Sublime, a gente tem já plugins que fazem isso automaticamente. Para quem é mais hipster e está usando o Atom, também já tem um plugin do JS-Lint para ele. E a gente também tem ferramentas como Branch, que também ajudam a fazer essa verificação de maneira mais tranquila. Um ponto importante sobre o JS-Lint, só, que talvez vocês achem estranho, é que ele vai pedir para você colocar uma string no início de suas funções. Essa string, escrito dentro dela, use strict, habilita o modo estrito do JavaScript. O que esse modo estrito faz? Ele desabilita uma série de comandos depreciados da linguagem, como o if, que é um comando que ninguém mais deveria usar. Se eu não me engano, ele vai até morrer nas próximas versões do JavaScript. Se eu não me engano, não é que uma 6, não tenho certeza. Mas acho que ele não existe mais. E o useStrict serve para desabilitar esse conjunto de comandos depreciados. Um outro ponto importante sobre a linguagem é o uso do var. Uma coisa que faz bastante confusão é que em JavaScript o escopo das variáveis não é determinado por chaves, ele é determinado pelo var. Então, a gente sempre tem que usar o var quando a gente vai declarar. Se a gente não usa o var na declaração de uma variável, ela se torna global e isso vem junto com uma série de problemas, né? Nós usamos variáveis globais, podemos ter colisão de nomes, etc. Um exemplo de código aqui que usa o var incorretamente. Olha só. Aqui eu declarei uma variável JS e falei que ela recebe JS, certo? E aqui nós temos essa função teste. Dentro dessa função teste nós temos Ruby, que recebe uma string Ruby, e eu dou um console.log nessas duas variáveis. Para um olho desatento, podia achar que o que ia ser impresso ia ser Ruby e JS, certo? Mas na verdade foi Ruby undefined. Por quê? Como eu declarei aqui embaixo um var JS, o JavaScript entende que no escopo dessa função já existe uma variável JS desde a primeira linha. E quando chega nesse ponto aqui, essa variável no escopo dessa função ela está indefinida.
Então, para a gente evitar esse tipo de confusão no código, a gente sempre tenta colocar todas as variáveis no início da nossa função. E isso vai evitar esse tipo de confusão, né? Porque a gente já vê que o JS está declarado aqui em cima, então, obviamente, aqui ele vai estar no defined, fica mais natural. E se é isso que o JavaScript faz, né? Que ele olha todas as variáveis, o escopo de todas as variáveis na primeira linha do método, então por que a gente não representa isso no nosso código? Inclusive, para a gente obrigar a todo mundo declarar a variável no início da função, o JS20 fala para você usar um var só, né? E separar essas variáveis, a declaração dessas variáveis por vírgula. Então, por exemplo, quando você for submeter seu código lá para o JS20, você vai perceber que ele vai falar se você usar mais de um var. Bom, beleza. Aceitado isso, vamos agora falar sobre uma das partes mais complexas de JavaScript, que é como a gente lida com as funções, né? Para a gente entender as funções, é importante a gente entender algumas coisas. Elas podem ser atribuídas a variáveis. Então, uma variável pode receber uma função, né? Nós podemos passar funções como um argumento, e uma função pode ter métodos e propriedades que são dela mesma. Então, são coisas específicas assim, de funções e definições que nós temos que ter na nossa cabeça quando a gente está desenvolvendo. Mas que tipos de funções existem, assim, genericamente, né? Nós temos funções como essa, que são funções, são chamadas anônimas, né? Ou também imediatas. E repara que elas são criadas e imediatamente executadas. Elas não são associadas a um nome, porque eu não quero isso. Eu quero só que ela exista no momento da sua criação e já seja executada. Mas por que a gente faria isso, né? Geralmente esse tipo de função é usada quando a gente precisa de um escopo temporário para iniciar alguma coisa. Ou seja, quando eu carrego minha página, eu preciso chamar alguns eventos e preciso de um escopo temporário para lidar com as variáveis nesse caso. E essa função imediata é usada para isso. Outro tipo de função é essa, né, que simulam já um pouco do que a gente conhece como classe em JavaScript. Né? Essa função é o que o pessoal diz que tem como a gente usa classe em JavaScript, diz que essa função representa uma classe. E é bem próximo mesmo. Aqui nós temos person, que seria a nossa função, que ela tem um nome e tem um método say. Então aqui eu falo que P é igual a new person, passo aqui para o meu construtor, entre aspas, né? Um nome, e chamo o ponto say, e ele fala I am engineer, certo? Então isso é uma outra maneira de nós usarmos funções como se fosse uma classe, entre aspas. E, para quem usa jQuery, eu acho que é mais natural entender esse exemplo, né? Que é quando a gente usa funções passando como parâmetro, né? Um callback. Para que eu tenha a função atacar, ela recebe intensidade igual. E repara que eu estou aqui chamando ela com intensidade 10 e passando como golpe espadada, que é uma outra função que eu declarei aqui. Tudo que espadada faz é dar um console.log, falando a intensidade da espadada. Então, quando eu chamo atacar passando 10 espadada, ele chama o console.log, então ele atacou com a intensidade 10. E chama o golpe, que é a função que está recebendo como parâmetro, passando intensidade. No caso, então, o golpe está se referindo à espadada. E o resultado são esses dois puts aqui, né? São esses dois console.log. Equivalente ao console.log em Groove é punch. Isso eu me confundi. Bom, tá certo. Esses são os pontos, assim, geralmente de maior confusão para quem está começando em JavaScript. E entendendo essas coisas, nós já podemos dizer que a gente já sabe o básico para começar a resolver problemas mais complexos. Mas a gente pode se perguntar, né, agora de maneira prática, pensando no JavaScript no meu projeto hoje, como eu posso melhorar a qualidade do meu projeto hoje? Aqui agora eu vou dar um conjunto de dicas para você melhorar o seu JavaScript hoje no seu projeto, provavelmente o seu JavaScript no front-end. Então eu vou falar alguns 10 mils de desenvolvimento front-end, né? Bom, quando a gente pensa no nosso código do back-end,
a gente é muito cuidadoso. Geralmente a gente usa alguma estratégia para separar umas códigos em camadas, onde cada tipo de código faz sentido estar naquela camada, né? Por exemplo, para MVC, a gente separa 3 camadas e respeita isso e tenta colocar o código que é pertinente em cada uma dessas camadas. Isso não acontece muito no nosso front-end, né? Geralmente a gente acaba escrevendo um código que acopla todas as camadas do nosso front-end. Então, esse gráfico eu acho bastante interessante. A gente tem que ter em mente que o HTML seria a nossa camada onde nós só escrevemos código referente ao conteúdo. O nosso CSS só devia ter código relacionado ao estilo, o JavaScript só deveria ter código relacionado à camada de apresentação, e o nosso server-side vai ter a nossa lógica de negócio com uma série de subcamadas. Daí a gente vê isso aqui parece muito simples e óbvio, né? Mas vamos dar uma olhada quando que a gente começa a quebrar essas regras. A gente começa a quebrar essas regras quando a gente tem código JavaScript misturado com código HTML. Como assim, né? Quando a gente faz uma simples chamada de função no rodapé do corpo do nosso código HTML aqui, a gente já está começando a misturar código JavaScript com código HTML. Essa chamada, essa função, ela é até perdoável. Só que ela abre brecha para a gente ter mais lógica de apresentação escrita no arquivo que na verdade é HTML. É sempre bom a gente pensar que em lugar de código JavaScript é em arquivo JavaScript. E a gente deixar uma função aqui, o jeito que está aqui agora, pode parecer inofensivo, mas pode abrir brecha para vir alguém colocar um if aqui, depois um while, e depois um switch case, e essa lógica vai se tornar mais complexa e ela está escrita no lugar errado. Um outro exemplo mais radical ainda, né, quando a gente vê isso, uma chamada de função dentro da tag HTML. Isso também é bastante perigoso e isso dificulta muito o refactor. Por exemplo, se precisar mudar a assinatura desse método, se eu precisar renomear essa função, ela vai estar espalhada pelo meu código HTML inteiro, enquanto ela podia estar centralizada no arquivo JavaScript chamando esses eventos, né? Então vamos tentar evitar isso. Esses bad smells que eu estou comentando aqui, eles são um conjunto de dicas de coisas que eu já vi que geralmente dão errado em projetos. Eles não estão escritos em pedra e talvez faça sentido no projeto que você está colocar essa função aqui mesmo no OnClick. Mas esse é um smell de código JavaScript misturado com HTML que vai dificultar o seu refactoring do seu código. Ponto. Mas se você assumir esse trade-off, claro que você pode dar isso no seu projeto e considerar que faz sentido, né? Código CSS misturado com código JavaScript. Como é que isso acontece? É comum a gente ver isso aqui, né? Quando, talvez, em vez do getElementById, usando o cifrão lá, o seletor do jQuery. Mas é comum a gente ver alteração de estilo dentro do seu código JavaScript. É sempre importante a gente preferir lidar com classes ao invés de lidar com código CSS hardcode. É muito mais simples a gente lidar com classes, né? E a gente desacopla a nossa camada de estilo da nossa camada de lógica de apresentação. Bem, lógica de negócio misturado com código JavaScript. Esse é um dos mais perigosos, né? Por exemplo, pode acontecer isso. Eu estou passando aqui um saldo, que é uma variável que está vindo provavelmente do meu back-end, e estou setando ela numa variável do meu front-end. Daí, se o saldo for maior que 0, eu deixo o meu usuário compacto, não return false. Esse tipo de prática é bastante perigosa. Primeiro porque se isso só estiver sendo feito no seu front-end, se o cara inspecionar lá, estiver usando o Chrome, inspecionar, encontrar alguma outra maneira de fazer isso, ele pode sobrescrever o seu código de JavaScript aqui e conseguir comprar nele no Centersolve. E também é perigoso porque se você tem essa lógica duplicada no front-end e no back-end, quando a lógica do seu negócio mudar, com uma eventualidade, você tem que mudar nos dois lugares. Então,
a gente ter lógica de negócio desse tipo, né? Esse tipo de validação no nosso client side, apesar de comum, é também um ponto de atenção que nós temos que ter. Claro que, eventualmente, para satisfazer alguma necessidade de negócio, um formulário específico, dar um feedback mais rápido para o usuário, a gente vai acabar tendo essa validação front-end duplicada. Mas é sempre bom a gente saber que a gente está assumindo aí, criando um déficit técnico, entre aspas, no nosso projeto. E código HTML misturado com JavaScript. Esse é o mais comum. Quando você precisa adicionar um elemento dinamicamente na tela, né? Quando eu clico no botão, eu quero adicionar uma dica lá embaixo. A gente percebe que ocorre isso. A gente concatena uma string e coloca lá, empuxa ela no código HTML da nossa página. Isso vai dificultar a manutenção desse código HTML, se ele vier a mudar, aí provavelmente vai mudar e vai ser difícil alterar esse código aqui. Então, uma dica sempre boa é nós usarmos ferramentas de template quando a gente tem esse tipo de... quando a gente está lidando com esse tipo de episódio. Para a gente evitar de fazer isso, ficar concatenando string aqui. Dificulta a manutenção, dificulta depois a gente ter que refatorar esse código também, que vai estar mais complexo. Então, é um outro ponto de atenção, no caso. Bom, tá certo. Com essas dicas rápidas em mente, né, agora você já está apto para não cometer algumas más práticas no seu front-end. Essas são as principais práticas. Tem muitas más práticas que a gente geralmente comete, mas essas são as que eu percebi que são as mais comuns, né, aquelas que se repetem assim, em vários projetos com pessoas diferentes. Mas agora vamos voltar o olho no nossa análise mais para o JavaScript novamente, né. Quando a gente está pensando em orientação a objetos lá na faculdade, que a gente aprende, uma das principais coisas que a gente aprende que a gente usa herança, às vezes, para reaproveitar código. Por exemplo, eu tenho um pato e eu tenho um ganso, e os dois têm bico, ou os dois voam. Então eu vou criar uma herança entre eles, os dois vão estender a ave, e assim eu vou conseguir reaproveitar certos códigos, porque eles são mais ou menos a mesma coisa. Só que em JavaScript não tem extend, né? Não tem sinal de menor, não tem uma sintaxe específica para a gente criar herança. Então, como é que a gente reaproveita código do JavaScript sem herança? Bom, existem dois tipos de herança, né? Existe a herança clássica, que é o que eu vou falar agora, e a herança moderna. A herança clássica, que é moderna, ela não se refere necessariamente a uma ser nova e outra ser velha. É que a clássica remete ao conceito de classes, né? E a moderna remete ao conceito de objetos. Então, enquanto uma a gente simula classes em JavaScript para conseguir reaproveitar código, na outra nós usamos objetos e um objeto meio que rouba os métodos do outro para conseguir aproveitar. Então é isso que a gente vai ver agora. E tem várias maneiras de a gente implementar esses dois tipos de herança, né? A gente vai ver algumas implementações aqui. Vamos entender esse código porque é ele que vai nos ajudar a entender como é que funciona essa implementação de herança. Aqui nós temos essa função parent. O parent tem o name, que é Joy, e esse método dance que só imprime no console dance. E no prototype do parent, a gente tem uma função say que ela fala o nome dele, né? Então, I am Joy, provavelmente vai falar. Aqui embaixo nós temos o filho, que é o child, e ele só tem um name, que é B. Aqui nós temos esse método inherit. Esse inherit vai falar que o filho estende o pai. E aí que é o pulo do gato, né? A gente pode falar que esse filho estende do pai as coisas dele de várias maneiras. Vai falar de 3 tipos. O primeiro, mais simples, o inherit fala que o prototype do filho é uma instância do pai. E o que acontece? Aí a gente fala aqui, nosso A recebe new child, a gente chama o método dance, que está implementado no pai, a gente consegue usar, dance, já que ele está no prototype do meu filho aqui, eu consigo aproveitar ele. Se eu chamo o método say, ele fala IMD. Só que tem um problema. Se eu deleto o name do meu child, que é div,
e chamo o método sem novamente, ele fala I'm Joy. Ou seja, o nosso child aqui ficou com dois names. Ficou com o name dele mesmo e com o name do pai, que está lá no prototype. Isso é um problema, a gente não quer que isso aconteça. É estranho, né, ele ter dois names, se deleta um e dois ou outro. Então, foi aí que a gente pensou num padrão 2, o padrão de herança 2. Que a gente fala o quê? No padrão clássico 2, a gente diz que tudo que tem que ser reaproveitado está no prototype. Então a gente só fala aqui, ó, o prototype do meu filho vai ser igual ao prototype do meu pai. Se eu chamo o método dance, não funciona mais. Ó, vou voltar aqui um pouquinho no código, porque você vê que o dance não está implementado no prototype, está implementado dentro do parent. Então, na verdade, tudo que o child vai aproveitar aqui vai ser o 6, certo? Vamos ver. Então, falei aqui que o prototype do meu filho é igual ao prototype do meu pai, instanciei o meu A aqui. Agora eu estou chamando A.dance, não tem o método, porque ele não está no prototype. Chamei o say, ele funcionou, falou IMD. Deletei o nome, chamei o say de novo, ele chamou IM undefined, beleza, porque agora ele não está mais pegando o name do pai, certo? Só que tem um problema também nessa implementação do clássico 2. Se eu vier no prototype do meu filho aqui e quiser redefinir o método say, eu posso, igual eu estou fazendo aqui. Agora não vai mais falar IMD, agora ele vai falar, quando o método say for chamando. Só que o problema disso é que aqui embaixo, o meu B está recebendo uma nova instância de parent. Quando eu chamo o say, ele está chamando O. Ou seja, como eu igualei os prototypes aqui em cima, eles são o mesmo objeto agora. Então se eu modifico do filho, ele interfere no do pai também. E isso é um problema, porque a gente não quer que quando a gente muda o método do nosso filho, a implementação do nosso pai mude, né? Isso não é natural. E aí que a gente chega no padrão clássico 3, que é o melhor padrão de todos. Antes da gente ver a implementação aqui em cima, vamos ver o que acontece. Só aproveita o que está no prototype, prototype error, se eu chamar o método dance. Aqui, se eu chamar A.say, ele fala MDID, beleza. Se eu dou um delete no name, beleza, eu chamei o say, ele chamou undefined. Agora eu sobrescrevi o método say do meu filho e aqui embaixo instanciei um pai. Repare que o método say do pai continua com o mesmo comportamento, como beleza. Agora, a gente tem uma herança muito próxima do que a gente conhece em outras tecnologias. E vamos entender como é que funciona esse inheritance aqui. Esse inheritance, a gente cria aqui uma função temporária. A gente fala que o prototype da nossa função temporária é igual ao prototype do pai. E a gente fala que o nosso filho recebe uma nova instância dessa função temporária. Ou seja, o prototype do meu filho é igualzinho ao do meu pai, só que aponta para outro lugar na memória. Esse Uber aqui seria uma referência super, que é a convenção a gente colocar. Então, esse seria um jeito de implementar o padrão clássico. Uma outra maneira de lidar com herança é usar um padrão class. O padrão class, ele simula como se a gente tivesse uma estrutura em JavaScript para criar classes mesmo. Então aqui eu estou criando a minha classe Superman, certo? Estou falando que ela é uma class, falo que ela herda de Man, porque o Superman é um homem. Aqui eu tenho meu construtor e aqui eu declaro o método get. Repare que esse código fica muito parecido com, sei lá, um código Java, um código Ruby, né? Tem um construtor aqui, tem meus getters, tem uma estrutura para criar classe. Só que esse é um padrão polêmico. Porque a gente abstrai muito tudo isso que a gente estava conversando até agora, sobre como funciona o prototype, como que funciona o comportamento das funções, o que acontece debaixo dos panos. A gente abre mão de tudo isso para ter que decorar um conjunto de regras novo, que é o conjunto de regras do class. Então, muitos autores falam que esse jeito assim, não é a melhor maneira de lidar com classe. Mas é um padrão que existe, muita gente usa. Então, se no seu projeto fizer sentido você usar um código com a diferença, é um padrão que você pode seguir. Um disclaimer assim, que eu devia ter falado no início, pessoal. Tem bastante código essa palestra, tem bastante código interessante, que talvez vocês acabem
não pegando, olhando, passando o olho rápido assim, né? Eu vou twittar depois um link de SlideShare com a palestra, vocês vão poder ver os códigos com calma depois. Bom, beleza. Já vimos então os 3 padrões clássicos com a herança clássica mais o class. E agora nós vamos falar sobre a herança moderna. A herança moderna, como eu já falei antes, ela lida com o aproveitamento de código entre objetos. Nós não temos mais uma estrutura de classes, né? Classes entre aspas, né? Sempre falando classes entre aspas, quando a gente está falando de JavaScript. Aqui, o primeiro tipo é a herança prototípica, aliás. O que está acontecendo aqui a gente tem o nosso objeto child e eu tenho esse método object, que estou chamando aqui, passando o parent comparando. O parent é um objeto que tem esse name papa, e o que vai acontecer esse object vai copiar para o meu child todos os métodos do parent, todos os métodos e atributos que estão no prototype do parent, né? Então, o meu child vai receber esse name papa que está ali no prototype do parent. Então, a prototípica coloca no protótipo da minha filha isso. Também temos a herança com cópia de propriedades, onde o que o filho faz é fazer um for mesmo em todas as propriedades do pai, copiando todos os atributos, todos os métodos e colocando no meu filho. E aqui, no próximo slide, eu tenho só um exemplo de como isso funcionaria na vida real. Né? Esse primeiro exemplo ele é mais conceitual e esse segundo aqui considera algumas especificidades do JavaScript relacionada ao array, né? Que é o Object Array. Mas isso aqui é só para depois, quando vocês forem ver no SlideShare, vocês se inspirarem nesse código aqui, caso vocês queiram implementar essa estratégia de reaproveitamento do código. E nós também temos mixins. Mixins é um conceito interessante, assim, ele não é herança, mas é um conceito interessante de aproveitamento de código. Por exemplo, digamos que, um exemplo, uma metáfora, né? Eu tenho um pato, e o pato, sei lá, voa, talvez, e um ganso voa também. Então, eu coloco o método voar na minha classe ave, certo? E agora, eu falo que o meu pato e o ganso estendem a classe ave. Então, meu pato e o ganso podem voar, certo? Porque eles estendem ave e a ave voa. Beleza. Só que daí, depois, eu preciso de um avião no meu sistema. Tem uma classe avião lá. E avião também voa. O que acontece em muitos sistemas, infelizmente, é que o pessoal fala que avião estende ave agora, né? Para poder aproveitar o método voar. Isso é uma má prática, porque o avião não é uma ave, né? Não é. Apesar dele fazer tudo, no caso, a única coisa que nossa ave faz é voar, e o avião também voa, ele não é uma ave, então ele não deveria estender. Legal quando a gente usa mixing, né, esse tipo de módulos, o que a gente pode fazer digamos que a gente tenha ave, ganso e avião. A gente vai ter um módulo que é um mixing, né, a gente vai ter um mixing que chama voar, e eu incluo esse mixing nas 3 classes. Então eu deixo meu código ainda centralizado num lugar só, e eu reaproveito ele na ave, no ganso e no avião. Sem usar a herança, né? Eu só incluo esse método lá mesmo. E uma maneira da gente trabalhar com mixing em JavaScript é essa. Eu usei essa função extend do JTerm, que ela faz o quê? Ela faz um merge mesmo entre os objetos. Então, se eu tivesse, por exemplo, no meu avião, eu tenho mixing voar, o que eu quero fazer um merge mesmo. Eu quero manter todos os métodos que eu tenho no meu avião e mergear os métodos do voar para que o meu avião possa passar a voar. Então, esse é o conceito de mixing que tem que ser implementado em JavaScript. Beleza, então. Bom, agora que a gente já sabe todas essas técnicas de reaproveitamento de código usando herança, usando mixing, beleza. Mas será que não tem outras maneiras de a gente
melhorar o código do nosso front-end, né? Será que vai ser suficiente? A gente sempre está muito preocupado com o código do nosso back-end e a gente, repetindo isso, né, a gente usou lá o MVC para separar o códigozinho em lugares adequados, em 3 camadas. E a gente usa muito também no nosso back-end Done Partners, né, que são aquelas soluções prontas que resolvem problemas simples. E frequentemente a gente calcula essa solução, por exemplo, como Factory. Por exemplo, eu sempre tive um problema de ser muito complexo eu criar um objeto de determinada classe. E essa complexidade ficava espalhada no meu código inteiro. Então criaram um pattern architecture e encapsularam essa complexidade num lugar só. Agora eu vou criar uma fábrica desse objeto. E a complexidade deste fica espalhada e fica dentro da fábrica. Só que a gente não tem muita fábrica em JavaScript, né? A gente não vê muito design pattern. E é sobre isso que eu queria falar agora. Eu queria mostrar alguns exemplos de patterns implementados em JavaScript. Para a gente meio que perder esse preconceito e ver que dá para usar. Bom, o primeiro pattern que eu vou falar, que é o mais simples, mais famoso, é o Factory, né? Como eu falei, ele encapsula a complexidade de criação de determinados objetos. E como é que será que isso ficaria em JavaScript, né? Vamos ignorar um pouco essa parte de cima aqui por enquanto e vamos ver só essa parte de baixo. Ó, eu estou falando aqui, ó. Você recebe new car factory. Repare que se eu chamasse esse método aqui, eu receberia uma exceção, né? Isso não está implementado. Agora, se eu passar aqui o tipo do carro que eu quero, eu passar aqui SUV no caso, beleza, ele criou um novo carro para mim, e se eu chamar C.drive, ele já chamou esse método Vroom falando a quantidade de portas. Olha que interessante. A complexidade da criação do SUV está em cima, ó. Repara que no prototype do Car Factory, eu adicionei 3 métodos, e cada um encapsula a complexidade de criação de um carro. Claro que aqui a complexidade de criação dos carros é bem baixa, né? Ele só seta a quantidade de portas. Mas poderia ser algo complexo. E você vai falar, nossa, que ia ser interessante, né? Eu dou um 1000 no Car Factory passando o tipo e ele já sabe como é que ele tem que chamar. Fica tudo bem separado. Como é que funciona isso por trás, por baixo dos panos? Bom, aqui o Car Factory, ele cria um novo car aqui dentro, né? Eu declarei a nossa função car em cima, falando que tem portas e um método drive, que nada mais é do que retorna uma string. E aqui eu faço uma verificação, né? Se esse tipo que eu estiver recebendo corresponder a uma função, eu não faço nada. Senão, eu dou um throw de uma exception aqui. E é muito legal esse exemplo de código, porque a gente já está vendo aqui um esquema de lançamento de exceções, né? Que é uma coisa que também não é muito comum a gente ver em alguns projetos que usam JavaScript no client-side. Bom, se eu não lancei exceção aqui em cima, eu cheguei até aqui embaixo, quer dizer que existe essa função no prototype. Então, eu chamo div, né, chamando a minha função e passando o car com o parâmetro, que o car eu acabei de criar aqui. Então, é assim que funciona. Esse é um exemplo de fábrica em JavaScript. Um outro pattern interessante é o de singleton. O que é singleton? O singleton refere-se à criação de um único objeto de uma determinada classe. Mas isso é que você pensa, nossa, que estranho, né? Eu não tenho classe em JavaScript, então, se eu não tenho classe, como é que eu vou criar um objeto de uma classe só? Esse pattern talvez não faça sentido em JavaScript. Mas aqui a gente tem um exemplo de código que faz, né? A gente tem aqui esse objeto Dextra, eu só tenho uma instância do objeto Dextra e eu não tenho como criar outra, eu tenho que usar ela. Então, objetos literais de JavaScript são exemplos de singleton. Daí você fala, nossa, um conceito tão simples como esse, será que ele tem alguma aplicação na vida real, na prática? E ele tem uma aplicação, que é o uso de namespace. Como assim? Vamos lá explicar. O namespace evita a colisão de nomes. Aqui, ó, eu criei um namespace que chama Dextra, falei que ele é um objeto vazio, certo? E agora, dentro desse Dextra, eu posso setar uma série de atributos, certo? Nesse objeto literal.
Esses atributos, cada um representaria um módulo do meu sistema. E assim eu evitaria a colisão de nomes. Daí pode pensar, mas o que é colisão de nomes? Por exemplo, ó, aqui eu estou chamando Dextra.alert. Esse ponto alert, se eu não tivesse dentro do Dextra, ele ia subscrever o alert aqui do navegador mesmo, que gira a janelinha. Então, a partir do momento que eu coloquei dentro desse namespace, beleza, eu posso criar métodos com o nome que eu quiser, e eu não vou estar subscrevendo métodos como alert ou métodos de outra classe, né? Pensou subscrever o dólar do jQuery, vai fazer parar de funcionar no seu sistema, né? Então é sempre interessante a gente colocar sempre o código novo dentro de algum namespace. Geralmente esse namespace é o nome da organização envolvida no projeto e um taxa alta. Daí um ponto que pode acontecer é, né, se você, todo arquivo JavaScript que você começa a escrever, você declara o namespace Dextra aqui em cima e está escrevendo as funções dentro dele. Beleza, só que quando você carregar o seu próximo JavaScript, você também vai ter escrito Dextra em cima, vai esvaziar o seu arquivo anterior e você vai colocar suas novas funções dentro. Então, para evitar você de sobrescrever seus próprios métodos, a gente sempre coloca isso na primeira linha do nosso arquivo JavaScript, né? Coloca Dextra, recebe o Dextra mesmo, ou um objeto vazio. E esse objeto Dextra vai começar a acumular métodos dentro dele. Acumular métodos, mas está estranho ainda. Vamos pensar se nosso projeto vai ficar mais ou menos assim, ó. Eu tenho esse objeto Dextra aqui, dentro dele eu vou ter vários módulos, certo? E dentro do módulo 1 eu posso ter uma coleção de métodos, dentro do módulo 2 posso ter outra coleção de métodos. É porque o ponto é que a gente não precisa escrever assim, né? A gente pode escrever de outras maneiras. E é tão legal esse sistema de módulos que depois essa função aqui eu só deixei aqui documentado para depois, quando vocês pegarem a palestra no SlideShare, vocês conseguirem aproveitar essa função. Ela foi, inclusive, eu me baseei no livro JavaScript Patterns para escrevê-la. Mas que ela faz uma coisa muito interessante. Ela dá o require aqui no módulo 1, dentro da variável módulo 1, require do módulo 2, dentro da variável módulo 2. E fica mais fácil a gente fazer esses requires, entre aspas, né, no nosso sistema. O namespace é uma das principais maneiras de a gente conseguir modularizar o nosso código, assim. Bom, beleza. O próximo pattern que a gente vai ver aqui é o strategy. Bom, strategy ele é bastante interessante. Como é que ele funciona, né? Qual é o conceito do strategy? O strategy ele permite a gente definir novas operações com objeto sem alterar a estrutura da classe ou da função que ele foi declarado. Ou seja, eu consigo atribuir uma família de algoritmos diferentes sem alterar o meu objeto original. Parece a definição do prototype, né? A definição não ajudou muito. Vamos talvez ir na prática para ficar mais simples de entender. Repara essa API disso aqui que é interessante. Eu tenho esse validator aqui. Dentro de validator tem esse types. Dentro do types eu posso declarar funções de validação. Aqui eu declarei essa isNoEmpty, se eu verifico se um arquivo não é, se uma string não é vazia, certo? E dentro de types aqui eu poderia inserir uma série de validações. Então, eu estou definindo aqui, sem alterar o validator, né, dinamicamente, algoritmos de validação. E depois eu configuro aqui, eu falo, ó, first name, você vai validar usando o isNoEmpty, beleza? Beleza. E daí aqui eu tenho um dado. Dado, first name, eu estou passando Guilherme. Quando eu passo, agora eu pego esse dado aqui e estou passando comparando com o meu validator no método validate. Quando eu faço isso, eu posso verificar se esse meu dado tem erros, posso verificar mensagens de erros. Uma API bastante interessante. Quando nós lidamos com linguagens como Java, ou mesmo como Ruby, a gente implementaria o strategy de maneira diferente. Mas o conceito de definir e de atribuir algoritmos dinamicamente, sem alterar a estrutura original do nosso objeto, é esse. E é isso que a gente está acontecendo aqui, né? Então, é um padrão interessante. Eu acho a API desse exemplo muito bonita. O código por trás não é bonito, que é um código que eu me baseei também no JavaScript Patterns para mostrar para vocês, mas depois vocês podem lê-lo com calma e entender como é que ele funciona.
Bom, pessoal, por fim a gente tem o Observer, que é um outro pattern interessante. Acho que é até mais natural, assim, de a gente entender o Observer, certo? Como é que ele funciona? Um Observer funciona com um objeto, ele observa o outro mesmo, literalmente, e executa um método a partir da execução de outro. Vamos ver um exemplo de código para que isso fique mais claro. Ó, eu tenho aqui um objeto juiz, certo? Aqui eu tenho um objeto jogador, e daí eu falo, juiz adiciona o observador, que é meu jogador no caso. Daí eu chamo o método do juiz verificar a posição dos jogadores, o juiz verifica a posição dos jogadores, e quando eu chamo juiz.apitar, o juiz apita e o jogador chutou a bola. Esse jogador chutou a bola, ele está declarado dentro do jogador. Ou seja, todo mundo que estivesse observando o juiz, no momento que ele apitasse, ia chutar a bola. E isso aconteceu aqui. Então observe isso, né? Uma ação de um objeto disparou uma ação de outro. Estava observando ele. Da implementação, essa aqui foi o mesmo que fiz, então ela fica mais bonita. Aqui a gente tem os métodos do juiz, né? Tem o método de apitar aqui, repare quando ele apita, ele notifica os observadores. E depois vocês podem olhar com calma essa implementação e fazer uma até bem melhor do que essa. Bom, pessoal, aqui eu dei uma série de dicas de como escrever códigos de JavaScript com um pouco mais de qualidade. A gente falou dicas simples de funcionamento da linguagem, a gente comentou sobre HTML front-end, padrões de JavaScript para fazer herança, design partners. E acho que a mensagem que a gente tem que levar um pouco é que todo código é código que merece ser escrito com qualidade. E não é porque esse código está no front-end que ele não merece ser testado. Por exemplo, ele não merece ter qualidade, né? Ele não merece ser testado. A gente consegue fazer tudo dentro do JavaScript. A gente já tem ferramentas como o Jasmine, por aí, que ajudam nesse tipo de trabalho. E, além do front-end, né, o JavaScript é uma linguagem que ela está sendo cada vez mais levada a sério. Agora a gente tem o Node.js, que roda no nosso servidor. Nós temos o Mongo, que tem um MongoDB, né, que é um banco de dados que se baseia em documentos e tem todo um terminal interativo que você lida com ele em JavaScript. Então, a mensagem que eu queria passar é essa, que o código JavaScript pode ser escrito sim com qualidade. Quero agradecer a atenção de todos. O meu Twitter é esse aí. Se vocês quiserem anotar, G_Carreiro, caso não esteja ruim para ler. Eu vou postar a palestra agora à tarde de SlideShare e daí vocês podem pegar por lá o link. Valeu mesmo, galera. Acho que agora eu vou abrir para perguntas, vou ver se alguém perguntou alguma coisa aqui. Beleza. Acho que não tem. Se quem quiser fazer perguntas pelo chat aí. Eu falei aqui com o pessoal, com a ajuda aqui do chat, ele falou que a gente pode mandar por e-mail assim o link da palestra. E é isso, pessoal. Quando o webinar for fechado, vai aparecer uma pesquisa para vocês. É bastante interessante vocês responderem essa pesquisa, porque ajuda a gente a melhorar com o feedback de vocês mesmo. Então, se possível, leva um tempinho aí para responder, beleza? Bom, valeu, pessoal. Boa tarde, bom trabalho aí.